Olá, crianças, tudo bem? A nossa aula de hoje é de Ciências da Natureza, Extinção. As páginas estudadas são 212 a 214. Faremos os exercícios 1 e 2, tá? E a tarefa é a página 215, exercício 3. Extinção. Os cientistas conhecem formas de seres vivos que não existem mais, ou seja, que foram extintas. Ao estudar as formas de vidas extintas, entre outras evidências, sabe-se que, por exemplo, os animais habitam o planeta Terra há muito tempo, há pelo menos 540 milhões de anos. Então, crianças, extintas são seres que já existiram e que hoje eles não existem mais, tá bom? E esses animais, eles habitaram, né, aqui a Terra há muitos anos atrás. Os cientistas que pesquisam os animais e outros seres vivos que foram extintos são os paleontólogos. Eles estudam o quê? Os fósseis. Então, o que são os fósseis? São os restos ou impressões de seres vivos que foram deixados principalmente nas rochas, tá? Então, qual é o trabalho dos paleontólogos? O trabalho deles é estudar os fósseis. O que são os fósseis? Então, são os restos, as marcas desses seres vivos deixadas principalmente em rochas, tá bom? Os paleontólogos são cientistas que estudam, tá bom? Essas marcas deixadas por esses seres vivos que já viveram aqui na Terra. A extinção de espécies de ser vivo é um processo natural que pode ser causado por catástrofes naturais, como mudanças climáticas extremas. Então, as catástrofes naturais são acidentes naturais, ou seja, que não teve a ação do homem, tá bom? Existe também, crianças, a outra forma de extinção, é com a ação do homem, né? Quando tem a mão do homem nessa causa. Quais são? A poluição do ar, poluição da água, né? Que nós temos que tomar muito cuidado com isso. A destruição do habitat, né? A casa dos animais, né? Que nem, como que eu vou destruir o habitat dos animais? O lugar onde ele vive, que são as florestas, né? Eles precisam da natureza para eles viverem. Então, um desses itens é o desmatamento. É um motivo muito preocupante pela extinção dos animais, tá? E outro item é a introdução de novos predadores. Como assim? São animais que se alimentam de um outro animal, desse outro ser vivo, tá? E o que serve de alimento, o animal que serve de alimento, ele vai diminuindo e pode acontecer a extinção desse animal, tá bom? E aquele animal que se alimenta do menor, ele acaba multiplicando, que é o que nós vimos nas aulas anteriores sobre o desequilíbrio, né, da natureza. Então, crianças, agora vamos observar a imagem A. A imagem A é um fóssil, né? É um resto de um trilobita, tá? Um animal marinho aparentado aos crustáceos, aranhas, insetos, entre outros. Olha a marca do trilobita na rocha, tá bom? É um fóssil que deixou a sua marca na rocha. Na imagem B, é um fóssil de planta. Observe aqui, ó, é uma folha, né? É uma parte de uma planta, né? Que nós temos uma folha e ela está marcada ali, a sua marca, a sua impressão está na rocha. E na imagem C, nós temos a pegada fossilizada de dinossauro. Então, nós temos a marca da pegada de um dinossauro. Olha que legal. Conheça os amonites, que foram extintos na mesma época que os dinossauros. Estes animais invertebrados eram moluscos aparentados às lulas e aos náutilos, tá? Vamos observar aqui na imagem A, aqui em cima. É um fóssil de um amonite.
olha lá, a sua marca em uma rocha. Na imagem B, nós podemos observar uma representação artística de um amonite, tá? Então, aqui, ó, já tem foi um desenho, tá? Que está representando esse ser vivo. A imagem C. O náutilo é um animal invertebrado do grupo dos moluscos e parente mais próximo do amonite. Observe aqui a imagem dele, ó. Eles são bem parecidos. Outros exemplos de animal extinto é o megalodonte, um grande vertebrado aparentado aos tubarões brancos. O megalodonte era um peixe cartilaginoso que habitava as águas profundas do Oceano Pacífico. Então, aqui na imagem D, nós temos uma representação artística de um megalodonte. Na imagem E, nós temos a imagem de um tubarão branco, que é um peixe cartilaginoso, como as raias, e parente mais próximo do megalodonte. Nós temos o megalodonte, que já existiu e não existe mais. E na letrinha E, nós temos a imagem de um tubarão branco, que as suas características são bem parecidas de um animal que não existe mais, mas o tubarão branco hoje existe, tá bom? E na imagem F, é um dente fossilizado de um megalodonte. Observe aqui, olha o dente dele, o tamanho, né? Isso que está representando numa foto. Imagina ele pessoalmente, o tamanho que deve ser esse dente, né? Crianças, agora nós vamos fazer os exercícios de aplicação, tá? Exercício 1. A imagem mostra uma representação artística dos trilobitas, animais extintos, não existe mais, há pelo menos 250 milhões de anos. Olha a quantidade de tempo, hein, crianças? Então, faça uma pesquisa sobre o trilobita e preencha o quadro. Aqui você tem a imagem de um trilobita. O que você vai pesquisar? Você vai pesquisar qual era o habitat desse animal, tá bom? Aonde que ele vivia? No ambiente aquático, no ambiente terrestre, no mar, na terra, tá bom? Então, pesquisem aí. E qual é o grupo que esse animal, o trilobita, pertencia, tá bom? Aí você vai colocar na linha abaixo. Número 2. Leia o texto. O processo de extinção resulta no desaparecimento de uma espécie de todos os ecossistemas nos quais era encontrado. Semelhante ao surgimento de novas espécies, a extinção pode ser um evento natural, em razão, por exemplo, de catástrofes naturais ou do surgimento, olha lá, de competidores mais eficientes. De acordo com o texto, o que significa extinção? Então, o que significa essa palavrinha extinção? A. É o conjunto de catástrofes naturais. B. É um evento natural em que ocorre o desaparecimento de uma espécie de todos os ecossistemas nos quais ela era encontrada. C. É um evento artificial no qual ocorre o desaparecimento de todas as espécies de um ecossistema. D. É um evento natural no qual ocorre o surgimento de uma espécie nova em um ecossistema. Então, pense bem antes de assinalar a alternativa, tá? Agora, vocês vão pausar o vídeo, fazer os exercícios com muita atenção, tá? E volte para fazer a correção. Vamos lá? Você é capaz! Olá, crianças! Vamos para a correção? No exercício 1, vocês tinham que fazer uma pesquisa, né? Sobre esse animal trilobita, que ele já não existe mais, né? É um animal extinto. Então, vocês tinham que escrever qual é o habitat, o local onde ele viveu, né? Então, qual foi? No ambiente marinho, né? Dá para notar aqui pela imagem mesmo. Ele parece como se fosse da família das arraias, né? Olha assim, ele tem essa forma achatada, né? E o grupo? Qual grupo de animal que ele pertence? Pertence ao grupo dos artrópodes. Muito bem. No exercício 2,
vocês tinham que assinalar a alternativa que significa a palavra extinção. Então, qual é a alternativa correta? Letrinha B, né? Extinção é um evento natural em que ocorre o desaparecimento de uma espécie de todos os ecossistemas nos quais ela era encontrada. Ou seja, esse animal deixa de existir, né, no planeta inteiro. E agora chegamos à nossa tarefa. Então, diversão à vista. Faça uma pesquisa em livros, revistas, jornais e até em sites dos seres vivos extintos. Então, vocês vão procurar uma imagem desse animal e vai colar aqui nesse espaço, tá? Então, pode ser em revista, jornal, na própria internet, tá? Se vocês não puderem imprimir, desenhe o animal, tá? Abre lá no computador a imagem e desenhe ele, coloca o nome certinho, tá bom? E aí amanhã lá no Zoom, na correção da tarefa, nós iremos fazer um compartilhamento dessas imagens, tá? Então a gente vai fazer como se fosse uma apresentação. Cada um vai mostrar a sua pesquisa, a gente vai ver quais foram os animais que vocês pesquisaram, tá? E fazer aí uma apresentação, tá certo? Então, retomando, vamos fazer a tarefa com bastante atenção, bastante capricho, lembrando que quem não puder imprimir, quem não achar em revista, jornal, pode desenhar, tá? Tirem a foto da tarefa e envia para a Pro. Então, beijinhos e até a próxima aula.